Lucas, se você puder ficar conosco aí, Danilo, será uma honra para a gente. Eu vou ficar mais um pouco, doutor, que eu tenho reunião da Sociedade de Cardiologia de Mato Grosso hoje também, com o seu presidente, tem que estar presente lá também. Muito obrigado, viu? Tá bom, por ter vindo aqui, nos prestigiado. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Lucas, tá por aí? Tô sim, tô. Vou deixar já compartilhar. Todos conseguem ver a tela? Perfeitamente, Lucas. Eu te ouvi muito bem. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez, viu? Por ter nos prestigiado aqui e trazer esse caso bastante interessante, que vai ser bastante enriquecedor na discussão, tenho certeza. Muito obrigado pelo seu tempo e sua generosidade. Eu que agradeço a oportunidade, né? Essa especialidade fascinante que é a cardiologia intervencionista também, diante de uma reunião desse prestígio, né? De uma instituição como a Escola Paulista de Medicina. É um prazer. Vou passar aqui. Tá passando aí? Tá tudo certo? Perfeito. Estamos vendo. Então, hoje eu vou apresentar o caso de um paciente do sexo masculino, de 49 anos, natural de São Paulo, que trazia como antecedente pessoal uma coarctação de aorta corrigida aos 6 anos de idade, um carcinoma espinocelular invasivo de palato com metástase pulmonar, um antecedente de hipertensão e etilismo ativo e uma esquizofrenia paranoide. No contexto de uma investigação de uma dispneia aos mínimos esforços, classe funcional ONIRA 3, foi identificado que esse paciente apresentava uma fração de ejeção de 52%, uma válvula aórtica de morfologia bivalvular, com sinais de fibrocalcificação, um gradiente médio de 53 milímetros de mercúrio, com área valvar de 0,97 centímetros quadrados, e uma velocidade de jato aórtico de 4,7 milímetros por segundo, com refluxo moderado ao Doppler, caracterizando, portanto, uma estenose aórtica grave, sintomática, né? Na classe D, com indicação de intervenção. O senhor gostaria de fazer um comentário sobre o texto do paciente? Acho que vale a pena a gente discutir, a Michelle pode me ajudar, o Tito. Então, resumidamente, um paciente de 49 anos que tem essas comorbidades, principalmente a esquizofrenia e um câncer de palato com metástase pulmonar. Então, talvez a discussão na época era se realmente o paciente iria para a cirurgia, porque é uma válvula aórtica bicúspide, paciente muito jovem, menos de 50 anos, mas que tinha esses comemorativos de câncer com metástase. Michelle, o que você acha a respeito desses cenários assim, muito pouco usuais? O som acho que está mudo, Michelle. Nesse caso, tem vários pontos interessantes, né? Desde o paciente jovem com uma válvula bicúspide, será que essa neoplasia, já com metástase, esse paciente tem uma perspectiva de quanto tempo de sobrevida, qual o tratamento? Então, entra muita parte clínica, não só essa parte cardiológica na seu contexto de decisão, né? De pontos para se decidir. Ele é um paciente muito novo. Então, se fosse num outro cenário, independente se tivesse um risco cirúrgico baixo, por exemplo, será que não seria uma cirurgia de peito aberto? Afinal, nas nossas diretrizes, contemplam só pacientes de mais idade, nem se cita assim muito definido em relação à bicúspide, e coloca sobre a sobrevivência maior do que 1 ano para que você possa fazer essa indicação. Mas também tem aquele outro contexto. Será que o oncologista não precisa que essa estenose aórtica esteja tratada para que ele possa fazer, às vezes, um planejamento cirúrgico ou um tratamento diferente? Então, essa conversa e a decisão em conjunto com o oncologista para entender qual que é a perspectiva de tratamento oncológico também é um fator que tem que ser ponderado.
E realmente esse HEART-TEAM ia ter alguém não cardiologista também para nos auxiliar, né? O oncologista, nesse caso, seria incluído em todo esse contexto. Perfeito, Michele. Tito, vocês já fizeram TAV aí em paciente tão jovem assim no Canadá? Olha, eu precisaria dar uma checada no banco de dados, mas me lembro de menor de 50 anos, eu não me lembro. Na faixa de 50 já. Lucas, eu tenho uma pergunta, eu só não reparei ali, em termos de sintoma, tinha muita coisa? Sim, então tinha dispneia os mínimos esforços, né? Mínimos esforços, tá bom, obrigado. Eu concordo com tudo que a Michele falou, porque eu acho que aqui o plano tem que ser global, né? Porque não dá pra gente simplesmente olhar, tem indicação, tipo, pela estenose aórtica tem indicação, é factível, vamos fazer. Depende todo desse plano global. Uma indicação seria por conta dos sintomas, ou justamente como a Michele bem disse, talvez esse paciente tenha necessidade de uma outra cirurgia que o pré-operatório dele acusou que seria melhor tratar essa estenose aórtica. Eu concordo com a Michele também, obviamente, com os guidelines, que esse paciente, a priori, até que haja uma contraindicação formal, deveria ir para uma cirurgia de peito aberto. Talvez o que pode, se puder passar o próximo slide, Lucas, talvez o que pode fazer a equipe médica, obrigado, é isso, a equipe médica considerar o anterior que diz esse etilismo ativo, esse pode gerar uma preocupação no pós-operatório, esse etilismo ativo associado a um quadro de esquizofrenia, né? Talvez isso daí possa fazer com que o pessoal comece a considerar uma intervenção percutânea, pensando em sair de um pós-operatório de cirurgia complicada. Exato. Não, a decisão mais difícil na época foi exatamente isso. Esse caso tem acho que uns 5 anos, né, Lucas? Sim. 5 anos. E a decisão com o cardiologista, o médico titular, nós chamamos o cirurgião cardíaco, conversamos bastante com a família. Então, todos esses fatores não cardiológicos, como o carcinoma espinocelular, com metástase pulmonar, um quadro de esquizofrenia assim, bastante acentuada, muito embora o paciente ele tinha uma vida funcional, ele era ativo, até tinha emprego, né? Isso fez com que a gente pensasse, e porque também ele era muito sintomático, se fosse um paciente oligossintomático, talvez não fizéssemos nada, e o oncologista disse que, apesar de ter metástase pulmonar, o tipo de carcinoma dele não era um carcinoma que era tão agressivo do ponto de vista de prognóstico. O paciente tinha um prognóstico razoável, seguramente há mais de 1 ano de sobrevida. Então, por isso que nós decidimos investir numa estratégia menos invasiva por TAV. Naquele momento, alguém pensou em fazer uma valvuloplastia com balão para algum tratamento ponte, algo assim? Ou já pensou em um mais definitivo, assim, a mais a longo prazo, duradouro? Exato. Ele tem também associado, Michele, uma insuficiência aórtica moderada. Então já não dá. Não dá. Então, por isso que a gente partiu para um tratamento definitivo mesmo, claro, com todos os riscos, né, que poderia acontecer. Principalmente degeneração, né, mas era um cenário muito diferente e não nos preocupava muito o longo prazo e durabilidade da prótese. A gente queria tirar o paciente dos sintomas atuais. E se fosse hoje em dia, mudaria alguma coisa? Porque, assim, pensando na trajetória do paciente ao longo da vida, naquele momento, por todo o contexto clínico e de controle pós-operatório, que se fosse, né, uma cirurgia aberta, por exemplo, você coloca no seu planejamento algo... hoje eu coloco uma TAV, mas será que futuramente, se ele passar por todo esse trajeto da parte oncológica e tiver sucesso, e degenerar lá para frente, ele pode fazer, às vezes, uma cirurgia, explantar essa prótese por uma prótese cirúrgica ou um TAV em TAV. Então, hoje tem bastante coisa assim disponível, mesmo ele sendo jovem e sendo optado por um tratamento percutâneo, que até então a durabilidade nele sendo muito jovem, com certeza ele passaria por um novo procedimento até o final da vida dele, né? Se resolvida a parte oncológica. Sim. Não, concordo com você. Principalmente se não tivesse a parte oncológica, talvez fosse um paciente realmente candidato a trocar valvar aórtica, né? Mas mesmo ele tendo um bom prognóstico, o oncologista não garantiu muito o prognóstico de longo prazo bastante avançado, não. Então, não teria
prognóstico de 10 anos, por exemplo, menos do que isso, né? Então, a preocupação na ocasião realmente foi melhorar a qualidade de vida do paciente de maneira menos invasiva, que foi a TAV. Então, é um caso totalmente de exceção, né? Mas o que pesou muito realmente foram as condições extracardíacas na tomada de decisão. Pode seguir. Havia uma preocupação também em caso de cirurgia peito aberto, né? Com a circulação extracorpórea diante desse contexto de metástase pulmonar, né? Sim, é verdade. Bem lembrado. Boa. Posso prosseguir? Pode. Então, foi realizado o implante da bioprótese à válvula aórtica. Foi um procedimento guiado por ecotransesofágico, punção das artérias femorais direita e esquerda, passagem de marca-passo provisório pela veia jugular direita, com ortografia para alinhamento dos folhetos, valvoplastia para pré-dilatação, realizado o implante da válvula SAPIEN 3 de 29 mm com sucesso e pós-dilatação com balão de 28 mm. E o ecotransesofágico no pós-operatório imediato, ele evidenciava a endoprótese com folhetos íntegros, abertura preservada, um gradiente máximo de 13 mm de mercúrio e médio de 4 mm, com área valvar de 2,18 cm², evidenciando um refluxo paraprotético de grau discreto nas posições de 1 hora e 7 horas, sem derrame pericárdico. Você me permite aqui interromper um pouquinho, só para complementar aqui para os especialistas. Claro. Então, eu não me lembro exatamente quanto era a área do anel, né? A discussão, vocês vão ver que não é exatamente o procedimento índice, mas eu utilizei 3 ml a mais numa prótese 29, então é um anel bem grande, assim, bem limítrofe, né? Mesmo assim, ficou um liquezinho discreto. Vamos lá, Lucas. Reproduzir. Vocês viram que tem pouca calcificação, né, nos folhetos do anel, e uma insuficiência aórtica, pelo menos moderada. Moderada é importante. Feita pré-dilatação, muito por se tratar de uma válvula aórtica bicúspide, mas poderia ter sido feito também implante direto. A liberação da prótese, 29 com 3 cc's a mais. Que deve aumentar 3%, acho que não muito mais que isso, né? Exato. Tem mais uma. Essa foi uma prótese Sapiens 3 na época, né? Não tínhamos Ultra ainda, Sapiens 3. Uma ideia que eu queria começar a disseminar aqui é: vamos tirar o pigtail na hora de liberar a prótese assim, gente? Por favor. Eu sei que o caso é de 5 anos atrás, mas vamos começar a criar essa cultura de levanta o pigtail. Bora. Esse aí foi tirado? Não, vamos ver, ué. Foi, ó. Ai, tá bom. Antes de Passa terminar aí, Lucas. o implante, já saiu o pigtail. Você quer que Para não ter reproduza aquela novamente? ficar preso É, um pouquinho, dá um play né? aí. Aquela dificuldade de você achar puxa ou não, desloca ou não. Isso é controverso, o título, não? Deixar e depois tirar com fio guia ou é melhor tirar mesmo? O que você acha? Ó, Quais são os prós e contras? não consigo responder com evidência, até porque não existe uma recomendação formal, mas o que a gente orienta, o que a gente prefere aqui é, se possível, se bem coordenado, com um segundo operador ali que consiga fazer essa liberação ao mesmo tempo que alguém retira o pigtail, esse é o melhor cenário. Não sendo isso, retirar o pigtail sempre com fio guia. A gente já teve casos aqui da válvula da prótese embolizar, por conta da retirada do pigtail. Assim, claro que a gente jamais vai saber se com o fio guia teria sido diferente, mas é algo que a gente poderia mudar. Sobretudo nesse caso, no paciente jovem com pouca calcificação, né? Então, Exato. E vocês fazem isso de quase, vamos supor, de rotina, ou muda alguma coisa se for balão ou autoexpansível ou não? Não. Porque, recomenda para todas. Exatamente. A gente faz para todos e principalmente a gente reforça para quem tem baixa calcificação. É claro que o ponto crítico na intranular é ali no anel mesmo, e na autoexpansível é um pouco mais. Mas
assim, acredito que nos próximos 6 meses a gente vai conseguir apresentar dados de distúrbios de condução, diferenciando em pacientes ajustado para outras variáveis, pacientes que tiveram pigtail retirado na hora da liberação, ou pré-dilatação, ou pós-dilatação, de pacientes que permaneceram. A gente tem uma tendência, uma impressão, não é um dado ainda, de que, somado com outras variáveis, quando o pigtail está presente, tende a haver uma maior ocorrência de distúrbio de condução. Interessante. Entendi. E a ideia, assim, até, divergindo um pouco, mas manter um procedimento mais minimalista possível. Pré-dilatar só se possível, pós-dilatar só se muito indicado, tentar acertar o tamanho, o sizing, a over-expansão, o máximo na primeira tentativa, que a gente tem dados já de que quanto maior a manipulação dessa área, faz todo sentido, é fisiopatológico, maior a chance de você dar ramo esquerdo, lesar o sistema elétrico. Muito bom. Perfeito. Ótimo, Lucas. Vamos lá ver qual é o desfecho. Prosseguindo, então, antes de comentar sobre esse slide, um comentário, né? Esse paciente, devido a essa neoplasia de palato, ele apresentava sangramentos recorrentes, com necessidade de embolização, né, via radiologia intervencionista. E 1 ano após o procedimento, ele internou para a realização de transfusão de concentrado de hemácias, por conta de um sangramento tumoral importante, planejando essa internação para fazer uma nova embolização. Mas um dia após essa reinternação, ele evoluiu com um quadro de dor em hemitórax direito e em região lombar, sem relação com inspiração e sem relação com esforço, associado a um pico febril de 38,8 graus Celsius, e o exame físico, o que era marcante era a presença de um sopro sistólico em foco aórtico, presença de 3 cruzes. Nos exames laboratoriais da admissão, então, o paciente chamava atenção a creatina pouco alterada, 1,35, ureia de 42, e a principal alteração era a PCR de 254,2. Foi solicitado também Quantos dias? troponina. Oi? Quantos dias depois? Desculpa. Do implante da TAV? Um ano. 1 ano. Isso. Ele retorna ao PS 1 ano após o implante da TAV. Com troponina 81 e a segunda medida de 86. Seroeletro na admissão. Paciente tinha um bloqueio de ramo esquerdo, um taquicardia sinusal, frequência de 180 batimentos por minuto, sem alteração em relação ao eletro de base. E aí foi solicitado um ecocardiograma transtorácico, que evidenciou folhetos espessados com uma estrutura heterogênea de contornos irregulares aderida em seus folhetos, aí com a medida de 10 por 8 milímetros, que podia corresponder a trombo ou vegetação. Foi observado também um fluxo transvalvar aórtico com gradiente sistólico transvalvar aórtico máximo de 71 e médio de 41, com área valvar estimada em 0,92 centímetros quadrados. E aí a gente queria abrir nesse momento mais um ponto de discussão, né? A partir dessa observação do eco transtorácico, né? Como diferenciar de fato se foi uma endocardite infecciosa, se a presença de uma vegetação, ou um trombo aderido aos folhetos da prótese, como que vocês fariam, o que é que vocês pensam a respeito disso? Eu acho assim, sempre quando você tem uma mudança no quadro clínico, que foi o dele, né? Tanto a parte da febre quanto do sopro, mas que você chega com um gradiente completamente diferente daquele da entrada, alguma coisa aconteceu. Em 1 ano, não é para sair de um gradiente menos de um dígito só, né? E subir um gradiente para mais de 40. Então, elevadíssimo, né, esse gradiente. Então, sem dúvida, das primeiras hipóteses seriam realmente essas duas, tanto a endocardite quanto essa trombose do folheto, que vai gerar essa alteração ecocardiográfica, mas a tomografia pode nos auxiliar para ver se tem espessamento do folheto, como que a atenuação desse folheto, que tem na tomo, mais radiologista do que a gente consegue ver. Eles conseguem ver o tom de cinza, e nesse tom de cinza eles conseguem sugerir com um pouquinho mais de especificidade qual dos dois lados vai, se vai mais para
para a parte infecciosa ou é trombogênico mesmo. Tem outras tecnologias que com certeza lá no Einstein deve ter, que também auxilia nessa diferenciação entre trombo ou infeccioso. Mas primeira coisa, se o paciente tem uma mudança do gradiente, pode investigar que tem algo que está levando a essa disfunção dessa prótese. Excelente. Atílio, o que você Bom, acha dessa? Complicação, bom, seja qualquer um dos dois é algo não ideal, sem dúvida, mas eu digo, é algo preocupante. É claro que se a gente olhar simplesmente o resultado do eco, pode gerar essa dúvida sobre trombo ou vegetação, mas quando a gente associa a clínica, que tem ali, como a Michele pontuou, o sopro, a febre e tudo mais, na minha opinião, é endocardite até que se prove o contrário. E se a gente agora for olhar para trás, era um paciente etilista, que tinha ali episódios de sangramento com transfusão e anemia, que a gente poderia agora, olhando retrospectivamente, elencar como fatores de risco para endocardite nesse caso, o que faz o quadro ficar ainda mais complicado, mais grave, né? Porque se fosse apenas um trombo, a gente poderia eventualmente testar a resposta à anticoagulação, ver se diminui o gradiente ou não, mas no caso da endocardite, não seria essa conduta, a gente precisa tentar propor algo diferente. Interessante aqui interessante não, mas a título de curiosidade, a gente sabe que existe uma diferenciação na predisposição à vegetação quando a gente fala de intraanular ou supraanular. É claro que quando a gente olha o stent e o folheto, a vegetação tende a acontecer com mais frequência nos folhetos, mas a Evolute tende a ter vegetações também associadas no stent, diferente da Sapien. É uma diferença ali de uns 15%, com uma predominância de vegetação no stent da autoexpansão. Mas, minha opinião, também endocardite. Avaliação multimodal, eco transtorácico, eco transesofágico, se tiver PET, ressonância. Aí a gente tem várias possibilidades. Excelente. Vamos, Lucas. Bastante interessante. Então, vamos lá. Então, o primeiro exame a ser solicitado foi um angiotomo de aorta, que acabou evidenciando, né, um espessamento dos folhetos da endoprótese valvar aórtica e uma imagem heterogênea aderida, mas repetindo o laudo do eco, né, não se podendo afastar a trombo ou vegetação associado. O interessante desse exame é que ele teve um achado incidental muito importante, que foi a presença de infarto esplênico, como demonstrado aí pela seta verde, né? A seguir, então, foi solicitado um eco transesofágico. Vai reproduzir. Então, é possível ver essa imagem filamentar aqui na face arterial, né, da válvula aórtica, e bastante sombra acústica, né, da endoprótese. Mostrando aqui no ecocardiograma tridimensional, a gente também consegue ver essa imagem. E no laudo veio, então, essa imagem hiperecogênica, filamentar, móvel, medindo aproximadamente 0,105 centímetros de extensão na topografia dos folhetos protéticos, interrogado-se aderido aos folhetos, que se insinua para a face arterial durante a sístole, novamente interrogando vegetação ou trombo. Interessante. Vocês veem que persiste a dúvida se é vegetação ou trombo. Claro que houve um êmbolo séptico, né? Para o fígado, não, para o baço, né? Isso talvez tende a falar mais a favor de vegetação do que de trombo, muito embora possa acontecer também trombose para o baço. Acho que. Mas eu me lembro desse caso, Lucas, que foi muito difícil de diferenciar, tanto pela tomo quanto pelo ecocardiograma. Não teve nenhum profissional que pudesse afirmar categoricamente se tratava de um trombo ou de vegetação, ou a mistura de ambos, apesar de ser muito rara, né?
Naquele Então, momento, isso- quando tinha essa dúvida, vocês já pensaram em iniciar o tratamento para ambos até que fosse esclarecido? Como foi, assim, a Eu não sei se dificuldade? nesse momento, eu não sei, o Lucas pode me ajudar, mas eu me lembro que a gente começou com anticoagulação e foram colhidas hemoculturas, evidentemente. Eu não Sim. sei em que momento que houve resultado parcial de hemoculturas. Você se lembra, Lucas? Como é que foi Então, o tratamento parcial? um dos pontos, né, a respeito da anticoagulação desse paciente é que ele internou justamente por conta de sangramento, né? Ele tinha sangramento muito importante. Então, a princípio foi optado por não anticoagular. Ainda nesse momento ainda estavam correndo as culturas, hemoculturas dele, então não tinha resultado ainda. A princípio, nesse momento, não tinha sido iniciado. A ideia é que, uma vez que você suspeitou, coleta hemocultura e inicia antibiótico de amplo espectro, até que você tenha o resultado e aí consiga focar e deixar só específico para o germe, né? Perfeito. Tem esse detalhe que o Lucas muito bem assinalou, que é a história do sangramento. Então, realmente, não foi possível entrar com anticoagulante endovenoso nem oral. E tem o detalhe também de que esses exames são feitos de uma forma muito rápida, né, na instituição. Então, pode parecer que levou muito tempo pela realização dos exames, mas foi bem rápido. Então, foi solicitado o PET infeccioso, que evidenciou esse realce, essa coloração mais amarelada, em torno da endoprótese. Vou passar aqui mais algumas imagens. E esse realce evidencia justamente um aumento anômalo do metabolismo glicolítico circunjacente à endoprótese valvar aórtica, que é compatível com endocardite infecciosa. Muito bonita essa imagem. Incrível. E além disso, o paciente começou a evoluir com uma dificuldade, né, no controle da febre. A gente vai ver ainda o resultado de alguns exames. Foi realizada uma tomografia de tórax, que evidenciou um derrame pleural loculado e pericárdico loculado também. Sugestivo também nesse contexto de uma embolia pulmonar também. Então, foi realizado uma avaliação multimodal de imagem, com eco transesofágico, PET infeccioso, angiotomo de aorta, tomo de tórax, avaliando embolia periférica, né? E a hemocultura, 2 pares positivos para enterococcus fecalis, e assim foi iniciada a antibiótico terapia com ampicilina, devido ao enterococcus, né? Gentamicina como um agente sinérgico, e a rifampicina por ser uma endoprótese, e assim facilitar no controle do biofilme. Porém, novamente, o paciente ele continuava fazendo febre, continuava fazendo hemocultura positiva, sem ter uma resposta clínica adequada. Então, compartilhando, né, o caso com a infectologia, foi optado por ampliação do espectro da antibiótico terapia, acrescentando cefazidima avibactam, que é autorgena. Então, vou comentar um pouco, resumidamente, da linha do tempo de uma internação bem prolongada, né, no total 3 meses de internação. Esse paciente acabou crescendo depois, aproximadamente 15 dias depois, uma hemocultura com Candida albicans. Então, além do tratamento antimicrobiano, foi acrescentado um antifúngico, que foi a anídula fungina. 15 dias após o crescimento dessa hemocultura, o paciente apresentou uma piora de congestão sistêmica muito importante ao exame físico, sem quadro de dor torácica associado. Foi solicitado troponina, então troponina de 1561, a segunda coleta 1883, e o ecocardiograma evidenciou uma cinesia no segmento médio apical das paredes septal anterior, septal inferior e inferior nova. Devido a todo esse contexto, uma das hipóteses que foi atribuída naquele momento foi de um possível êmbolo séptico para a coronária. O eletro não mostrou grandes diferenças, né? E foi optado pela não realização do cateterismo, seguindo com o tratamento clínico diante do contexto desse paciente. Se você me permite uma pequena intervenção, Lucas, Claro. assim que foi feito o diagnóstico de endocardite e vegetação com múltiplos êmbolos, né, foi evidentemente indicada a cirurgia para o paciente. Mas como o paciente esse contexto psiquiátrico, o paciente e a família eles se recusaram a cirurgia pela troca valvar aórtica. Então, por isso que foi persistindo
o tratamento, tanto quanto possível, tratamento medicamentoso para ele. E foi uma conversa tentada em vários momentos durante a internação, como a gente vai ver aqui durante essa linha do tempo, né? Um mês após esse diagnóstico de infarto, o paciente subitamente apresentou uma palidez e uma dor em região de antepé, no pé direito. Foi avaliado com ultrassom Doppler que mostrou uma trombose aguda da artéria femoral comum direita, diante do contexto por êmbolo séptico. Novamente, o paciente recusou a abordagem da oclusão arterial aguda e, devido a esse contexto de sangramento tumoral importante, também impossibilitava a anticoagulação plena. Um mês desta complicação, foi observado em um novo ecocardiograma que aquela imagem filamentar de 0,75 centímetros na endoprótese havia crescido para 2,2 centímetros de comprimento e agora apresentava uma vegetação na válvula tricúspide, né? Uma imagem filamentar espessada, móvel, aderida à face lateral da cúspide septal de 1,6 centímetros, compatível com vegetação endocárdica e ao Doppler refluxo discreto. Então, não só nessas intercorrências, né, mas ao longo de toda a internação foi tentado várias vezes a conversa e discussão multiprofissional para a abordagem desse paciente, mas ele e a família sempre recusavam a realização de qualquer procedimento cirúrgico, e foi insistido, então, com o tratamento clínico. Esse paciente ele ficou 3 meses recebendo ampicilina, gentamicina, rifampicina, utorgena, anidulofungina, e fora todo o tratamento clínico envolvido, suporte, né, alocação adequada desse paciente. E apesar dessas múltiplas complicações, embolias sépticas, periféricas e péssimo controle ali da vegetação local, com 90 dias de internação o paciente evoluiu com melhora clínica, sem queixas, afebril, com hemoculturas persistentemente negativas. Foi repetido o ecocardiograma, que não evidenciou mais nem a imagem na endoprótese aórtica, nem na válvula tricúspide. E assim, o paciente recebeu alta, e esse caso tem 5 anos, né? E até hoje esse paciente, ele não teve nenhuma complicação, endoprótese também sem nenhuma complicação. O paciente segue o seu tratamento oncológico, sem nenhuma intercorrência da parte da TAV, né? Excelente, Lucas. Casão. Muito obrigado, viu? Parabéns pela apresentação, pela didática, um caso muito interessante mesmo. E, então, estamos abertos a comentários. Tito, por favor, já viu algum caso desse? Tratamento clínico? Não, com essa quantidade de coisa, não. Mas, bom, o que a gente sabe de endocardite até agora, se fosse para pensar num algoritmo de tratamento, acho que a primeira, é claro, começar antibiótico, cultura, tudo mais, isso daí que a gente falou, discutir com o paciente, mas o negócio é, se o paciente não tiver uma disfunção valvar severa, se ele não tiver uma infecção não controlada, se ele não tiver insuficiência cardíaca refratária, a gente pode considerar tratamento conservador, que seria antibiótico prolongado, mais tratamento de complicações, que é exatamente o que esse paciente teve. Se o paciente tivesse alguma condição de instabilidade ou alguma coisa além, eu sei que ele teve diversas embolizações, mas se ele tivesse insuficiência cardíaca refratária, a válvula está com uma disfunção muito severa, aí a gente vai começar a discutir a história da cirurgia, que para um paciente de risco muito alto, está contraindicado, seria tratamento conservador, mas para paciente de baixo risco, de baixo moderado, dá para a gente discutir. Com relação à incidência disso daí, se o paciente tivesse tido uma prótese cirúrgica, não mudaria muito. O que a gente sabe hoje é que a prevalência, a incidência, de endocardite em prótese percutânea é similar à cirúrgica e é uma complicação muito, muito fatal, né? Acho que meus comentários seriam esses, assim. Eu acho que, no fim das contas, o paciente acabou seguindo a linha do fluxograma que a gente conhece hoje, né? Que 5 anos atrás a gente pensa que a endocardite seria quase sinônimo de cirurgia. Mas em registros de TAV e tudo mais, quando a gente olha a população em geral, não foi comprovado benefício fazer cirurgia precoce na população geral. Existe uma tendência de haver um discreto benefício da cirurgia comparado com o tratamento conservador para quem seria de baixo a moderado risco, que não é o caso desse paciente.
Perfeito. Obrigado, Tito. A gente tem aqui, Michel, se você me permite, dar a palavra para o Jorge Vivar, que está em Montreal. Jorge, muito obrigado por participar da nossa reunião. A palavra é toda sua. Boa tarde com todos e muito obrigado. Primeiro, parabenizar a todos. É muito legal ver os casos que vocês têm, verdade. É muito, muito interessante. A gente tira bastante aprendizado de todos os casos. Com respeito ao último caso, em verdade, uma coisa muito difícil de se ver, uma endocardite sem válvula é uma TAV, né? Aqui ainda não vi nenhuma. Porém, eu acho que são dois detalhes, né? Não sei se aplica a mesma mnemotécnica, porém, filamentos no lado esquerdo acima de 10 milímetros vão quase 100% para a cirurgia e do lado direito acima de 20 milímetros direto para a cirurgia. Eu acho que isso é um pouco que me lembra a questão de o paciente ir ou não para a cirurgia. E a outra é a questão de anticoagulação. Nesses casos, por exemplo, nesse caso, foi uma coisa muito difícil de levar, né? Porque o risco de sangramento também cerebral é bem alto nesses pacientes. Então, com respeito à anticoagulação, em vigência de endocardites. Mas é uma coisa em TAV ainda, acho que é muito difícil de ver. Não sei se o Atílio ou vocês lá tenham visto alguma experiência além desse caso, né? Não, aqui eu também confesso que eu nunca manejei caso de endocardite, a incidência é realmente muito baixa, embora seja catastrófica, mas eu acho que o que a gente pode talvez tirar de mensagem desse caso é aquele negócio, talvez diferente de uma prótese cirúrgica, que a gente tende a indicar precocemente uma reoperação, uma cirurgia de troca e tudo mais. Na TAV, até hoje, não tem um benefício comprovado disso daí. Eu acho que se o paciente tiver condições de aceitar que eu digo, se for factível, antibiótico prolongado, tratamento de complicações, essa estratégia deve ser considerada. Teve uma revisão que saiu ano passado do nosso grupo daqui, bem interessante, saiu no JACC sobre o tratamento de endocardite em prótese transcatétrica, é bem legal, se vocês quiserem até mando para vocês, eu compartilho aí. Eu acho que até o fato de enviar um paciente para a cirurgia é mais complexo ainda. Uma vez tivemos uma conversa aqui com o pessoal da cirurgia, eles dizem que se você vai ver durante a cirurgia, eu tenho assistido, a válvula fica praticamente aderida à via de saída, né? Então, fazer uma recessão da válvula, tirar, é muito mais complexo. É um procedimento a mortalidade é muito mais alta, né? Esse caso realmente foi excelente, assim, a condução, desde aquele momento da decisão, não foi um caso difícil desde o início, né? Exato. Desde a tomada de decisão para fazer o procedimento percutâneo não aberto, em todo o decorrer, né, do caso, e também naquela questão de ter paciência, né? Que nem o Tito falou mesmo, não tem como você imediatamente reagir fazendo uma cirurgia que você já optou por não fazer naquele primeiro momento. Agora o cenário ele está muito pior do que naquela decisão lá da TAV. Tem a aderência do material, já tem 1 ano do procedimento índice, então já está epitelizada. O explante é muito mais difícil. Aumenta ainda mais o risco cirúrgico e de pós-operatório na hora do explante em um paciente que está infectado. Exato. Então o cenário é muito pior. Então, ter a calma de dar tempo do tratamento clínico, apesar de a gente ser tão invasivo, né, a maioria das vezes, ir para o lado oposto, que é ter a paciência de fazer com que o tratamento clínico funcione, mas para que ele funcione precisa dar tempo a ele. E foi exatamente o que a equipe fez e conduziu perfeitamente, né? Com um pouquinho daquele pé no freio do paciente de não quero operar, né? Teve um auxílio aí do paciente e da família. Mas o paciente foi sábio, né? Exatamente. Foi sensacional a condução que vocês tiveram desde o princípio até toda a paciência do tratamento clínico. Obrigado, Michele. Acho que o Lucas temos mais uns minutinhos, ele tem alguns poucos slides para mostrar esse paper que o Tito então, só trazendo algumas considerações que eu achei tão interessante, né? Dessa publicação do JACC, na revisão de estado da arte do cardite infecciosa pós-TAV, né? Como uma entidade à parte mesmo, né?
considerando todas essas nuances que foram comentadas. O doutor Tito até havia comentado, né, realmente, quando você pega todos os trabalhos, não parece ter uma diferença significativamente, estatisticamente significativa, né, entre a incidência, quando comparado com cirurgia e TAV, né, na incidência de endocardite infecciosa, 2 trabalhos mais recentes, mas quando você faz uma análise global, não parece ser diferente a incidência. E sobre a topografia onde geralmente aparecem as vegetações, geralmente a grande maioria é na prótese mesmo, da endoprótese, e existe em relação à prótese autoexpansível e balão expandível, geralmente muito mais nos folhetos mesmo da prótese. E aí, uma coisa que essa revisão traz de uma forma muito enfática é essa avaliação multimodal, que eu acho que também é um dos pontos do caso, né? O paciente foi submetido a 2 exames que não conseguiram fechar realmente para um diagnóstico, né? Sempre nessa dúvida, trombose ou vegetação no contexto de endocardite, né? E mesmo nos casos em que você tem um transesofágico positivo, eles recomendam você considerar essa avaliação multimodal com ressonância, com PET infeccioso, para você ver complicações perivalvulares e eventos embólicos e o foco infeccioso, né? Justamente porque a endoprótese ele acaba gerando também uma sombra acústica, né? Que dificulta você fazer uma avaliação 100% acurada da vegetação ali, né? E, claro, se o transesofágico foi negativo, o transtorácico foi negativo e a suspeita é alta, e fortalece ainda mais essa avaliação multimodal. E um trabalho muito interessante que eles citam, né, nessa revisão, esse trabalho em que eles pegaram pacientes com endocardite pós-TAV, avaliados inicialmente pelo critério de Duke, e 33% dos pacientes que foram classificados como endocardite suspeita foram realocados para endocardite definitiva após o uso do PET infeccioso. Então, ele valoriza muito o uso dessa avaliação multimodal, especialmente do PET, nos pacientes com endocardite após TAV. E aí aqui é um quadro com um pequeno resumo de tudo que foi falado, né? Então, a incidência realmente é pequena e parece ser similar, tanto após a cirurgia como após a TAV, né? Mas bem grave, né? A mortalidade pode chegar acima de 60% em 5 anos. Existem fatores de risco que estão relacionados ao procedimento em si e outros fatores de risco relacionados ao paciente. Então, se o paciente tinha uma regurgitação aórtica moderada grave, né? Se o implante foi um implante mais baixo, um valve-valve, complicações da TAV, ou pacientes mais jovens, sexo masculino, com comorbidades, endocardite infecciosa prévia, pacientes mais obesos. E, assim, uma outra coisa que destaca a endocardite após a TAV em relação à cirurgia é o destaque que o enterococo ganha na parte epidemiológica, né? Então, o germe que é mais isolado nesses pacientes é o enterococo, ao contrário dos pacientes submetidos à cirurgia, que é o Staphylo aureus. Isso é importante porque, primeiro, geralmente a profilaxia que é feita antes da TAV é com cefazolina, que não tem cobertura para enterococo. Então, o enterococo ele é naturalmente resistente à cefazolina. E aí, até uma crítica que a revisão faz é de se utilizar mais ou vancomicina ou amoxicilina como antibiótico profilaxia para a realização da TAV, né? Inclusive, ele cita também trabalhos que mostram uma colonização importante na região inguinal dos pacientes, justamente onde geralmente é feito o acesso vascular. Então, apesar de que aquele paciente tinha uma necrose em região de palato, tinha sangramento importante que poderia gerar bacteremia, o próprio componente do procedimento pode ter gerado esse enterococo. Em relação ao manejo, a grande maioria dos pacientes fica com antibiótico mesmo, né? Tem uma consideração muito interessante que foi feita, é que a cirurgia, nesse caso, não é a mesma cirurgia daquela endocardite clássica, né? Não relacionada à TAV, né? É muito mais difícil, muito mais mórbido. Então, achei muito interessante essas considerações trazidas por esse trabalho para essa entidade cheia de nuances, né, próprias. Ô Lucas, e tem um dado que eles trazem também nessa daí do registro suíço, é que existe em estudos observacionais, é claro, uma maior incidência de endocardite em TAV se ela é feita na sala de hemodinâmica do que numa sala híbrida, por exemplo.
talvez pela adoção de protocolos cirúrgicos e tudo mais. Claro, estudos observacionais, mas tem uma tendência a ter mais endocardite quando é feito em sala de hemodinâmica e não híbrida, sala híbrida. Interessante. Interessante. Então era isso. Queria agradecer aí novamente o convite do Dr. Adriano pela oportunidade de apresentar o caso. Nós agradecemos, o Lucas. Eu acho que merece também uma salva de palmas, viu? Parabéns pelo caso. Muito bem apresentado, um caso maravilhoso, realmente muito atípico. Você fez uma revisão sintética, bonita, contemporânea e que eu aprendi bastante com esse caso com você. Muito obrigado pela participação e por nos prestigiar aqui na Escola Paulista de Medicina. Será que a gente tem mais algum comentário antes de terminarmos? Acho que esgotamos aqui o assunto praticamente, né? Foram aqui 1h30 exata de apresentação, de discussão, muito rico mais uma vez. Não tem como agradecer a todos que participaram, tem sido muito proveitosa essa discussão, vendo jovens intervencionistas aqui muito ativos, liderando em muitos estados. Isso traz uma satisfação muito grande para a gente que é aqui da Escola Paulista de Medicina. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Danilo, muito obrigado ao Lucas, Michele, Tito, Jorge, pela participação especial. Nos vemos, então, no próximo encontro. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Até logo. Tchau.